Então, estudo número 60 no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 13. Do versículo, nós veremos hoje, os versículos 24 a 30, depois saltaremos para o 36 ao 46. Mateus 13, 24 a 30, e depois 36 a 43. Nós vamos fazer a leitura da seguinte forma: os homens lerão comigo os versículos 24 a 30, e as mulheres responderão juntas os versículos 36 a 43. Vamos juntos? Os homens. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os se crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o num celeiro. Agora as irmãs do 36 ao 43. Satanás, ele não pode destruir e nem mesmo desarraigar os verdadeiros filhos de Deus. Então o que ele faz? Ele planta impostores no meio deles. Por onde quer que Cristo semeie um verdadeiro cristão, Satanás também semeará um impostor para trazer escândalos. Mas a ceifa está chegando. A ceifa, nós veremos, é o dia do Senhor, né? Há algumas semelhanças e diferenças aqui entre essa parábola, a parábola do joio semeado no meio da boa semente, com a parábola do semeador que nós vimos semana passada, né? Nessa parábola, a do joio, a boa semente são os filhos de Deus, que aqui são chamados de filhos do reino, né? Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, né? Nesta aqui da parábola do joio, o inimigo planta o joio. Na outra parábola do semeador, ele arranca a semente à beira do caminho, ele arranca a palavra
no coração daqueles que estão desatentos, né, às coisas de Deus, né? Então, só para nós termos aí uma introdução, né? A boa semente, o joio, o cultivo e a colheita, né? Vejamos, e depois disso nós veremos também a explicação da parábola, né? Primeiro aí nós podemos dividir esses textos aqui em 3 partes para facilitar bem a nossa compreensão. A primeira é a semeadura, a segunda parte é o cultivo e a terceira é a colheita, né? Então vejamos primeiro, em primeiro lugar, a semeadura, no verso 24 e 25. O Senhor Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem. Ele não diz que é igual ou como um homem, né? É semelhante no sentido de que a situação, a circunstância de um homem que plantou, fez uma lavoura, semeou boa semente na terra, e aí à noite veio o inimigo e jogou semente de joio no meio da plantação. Então a circunstância, essa circunstância é semelhante ao reino de Deus, né? O reino de Deus é semelhante a essa circunstância. E como, né? Como assim semelhante? Numa lavoura, o começo é a semeadura. Tudo começa com semeadura. O reino de Deus também é da mesma forma. Ele começa com a semeadura da palavra. Quando você semeia a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é semeada, então assim começa a lavoura de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo nos chama de lavoura de Deus, né? Ele chama, lá em Efésios, ele nos chama de edifício de Deus, casa de Deus, lavoura de Deus sois vós, né? Então o reino dos céus ele se assemelha a uma lavoura que tem lá a sua semeadura, né? E o reino dos céus, o começo, relaciona-se à vinda de Cristo, à vinda do Messias ao mundo, semeando a boa semente do Evangelho da graça. Conforme nós vemos lá no verso 37, Jesus fala que Ele, o Filho do Homem, é o que semeia a boa semente. Daqui a pouco a gente vai ver a explicação dessa parábola e vai ficar mais claro para a gente, né? Assim como num campo onde não somente a boa semente cresce, mas também o joio e outras ervas daninhas, no reino dos céus todas as coisas estão no seu domínio, né? No domínio de Deus, estão debaixo do domínio de Deus, né? Que verdade preciosa nós temos aqui, né? Essa é a verdade de que o reino dos céus, né, a saber, o domínio de Deus, é sobre todas as coisas e nada escapa do seu controle. Aqui na parábola do semeador, do joio, nós vemos que tanto a boa semente quanto a semente do joio estão juntas ali. A ideia que Cristo quer nos mostrar é justamente essa: o reino dos céus, o reino de Deus, nessa presente era em que nós vivemos, tudo está sob o controle de Deus. A gente tem a tola ideia de pensar que Deus manda só na igreja, né? Que Deus governa só a igreja. Não, irmãos. Deus governa todas as nações. Deus governa todas as ações dos homens. Tanto a dos seus filhos, como a que são dos filhos do maligno, como Jesus designa aqui. Tudo está sob o controle de Deus, né? Quando eu penso aqui no controle, eu vou usar a figura do campo, né? Embora o campo aqui, o Senhor Jesus vai dizer que é o mundo, né? Mas tudo na criação está sob o controle de Deus. E nós vemos, como nós vemos nessa parábola, até os filhos do maligno cumprem os propósitos de Deus na vida deles. Obviamente não obedecendo a Deus, é claro, né? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para o seu devido fim, até o perverso para o dia da calamidade. Todas as coisas foram criadas por Deus. Eu sei que esse é um assunto complicado, né? Na escola dominical a gente tem, volta e meia, a gente tem batido com esse assunto. É difícil, né? Essa questão da origem do mal, embora o texto aqui não está falando da origem do mal. O texto aqui está dizendo o seguinte: nessa era em que nós estamos, tudo
tanto as coisas boas quanto as coisas ruins estão aí convivendo. O tempo todo nós estamos esbarrando com atitudes malignas dos homens. O tempo todo a gente está convivendo com essa situação. O que fica claro aqui para nós é que Deus está no controle de tudo. Deus não perde o seu controle, Deus não perde o controle da criação, porque a sua criação lhe foi rebelde. O homem decidiu desobedecer a Deus, então Deus perdeu o controle sobre o homem. Não, não existe isso. É? Uhum. 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 Sim, sim, sim. Uhum. Mas quem é que estabeleceu essas leis? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e estabeleceu leis, né, para o universo. Quem foi que estabeleceu essas leis? E é interessante que o STF muda as leis quando bem entende, né? Dependendo do cliente, eles mudam as leis. Mas, por exemplo, a lei da gravidade ninguém muda. Pula do prédio para ver o que vai acontecer contigo. Vai descer de uma vez, né? As leis que Deus estabeleceu, as leis que Deus fixou, ninguém as remove. Até mesmo a lei moral, os 10 mandamentos, que os homens vivem quebrando, não quer dizer que porque os homens quebram os mandamentos de Deus, eles perderam a sua validade. Não, de jeito nenhum. Justamente porque eles não perderam a sua validade, é que os homens serão julgados por Deus, por quebrarem a lei de Deus. A lei do Senhor, ela é eterna, ela é perfeita. Quer dizer, ele estabeleceu toda essa ordem. Sim, isso mesmo. Só que os movimentos acontecem, ele não está mexendo. Mas os movimentos ali, as placas tectônicas, quando uma bate na outra e provoca terremoto, maremoto, tsunami, foram leis estabelecidas por Deus, mas só acontece ali naquele momento porque Deus quis. Como eu falei domingo à noite, se nós pegarmos um telescópio e olharmos para o espaço sideral, a gente vai ficar assustado de ver quanto meteoro, quanto corpo celeste, quanto cometa que passa relativamente perto da órbita terrestre. Nesse exato momento tem milhões deles, vários deles passando. Um deles só, que entrar na órbita terrestre, dependendo do tamanho, acaba com a vida na Terra, extingue a vida na Terra. Dizem que os dinossauros foram extintos por causa de um meteoro que caiu lá na península de Yucatán, no México, Parece que foi, não sei, Interessante que, segundo os cientistas, há bilhões de anos isso aconteceu, não aconteceu mais. Não é curioso? Bem, mas isso aí é matéria para o doutor Adalto Lourenço falar com vocês. Vamos lá, vamos em frente, vamos voltar aqui. Até mesmo os inimigos do reino, que aparentemente agem deliberada e livremente, estão sob o domínio, desígnio e propósitos de Deus. Meus irmãos, Satanás não dá um passo sem a permissão de Deus. Satanás não dá um passo fora daquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Pastor, mas como assim? Como isso como eu posso afirmar tal coisa sem manchar a santidade, a bondade de Deus? Porque falando dessa forma dá a impressão que eu estou pondo a culpa em Deus, Então a culpa do pecado de Satanás não é de Satanás, no frigir dos ovos a culpa é de Deus, é Deus que causou o pecado de Satanás, falando desse jeito, mas não é assim, irmãos. Eu sei que eu estou diante de um assunto que eu não conseguirei jamais desvendá-lo. Eu sei que a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de Satanás. Veja o caso de Jó, é claro. Satanás pede a Deus permissão para tocar na vida de Jó.
E só depois que Deus deu a permissão, aí ele foi e fez. Né? Mas ele para tocar na saúde, né? Não podia tirar a vida de Jó. Né? Ele não podia tirar a vida de Jó. Deus não permitiu. Né? Deus permitiu que uma série de catástrofes acontecesse na vida de Jó, inclusive tirar a vida dos filhos de Jó. Né? Satanás tirou a vida dos filhos de Jó, com a permissão de Deus. Mas tudo aquilo tinha um propósito. São assuntos que nos desafiam a nossa inteligência. Enquanto eles estão desafiando a nossa inteligência, tudo bem. O problema é quando eles começam a desafiar a nossa fé. E a gente começa a duvidar de Deus. Ou começa a questionar Deus, pondo dúvidas no cuidado de Deus para conosco. Né? Tome cuidado com isso. Tá? O dono desse campo aparentemente era um homem rico, porque ele tinha vários homens a seu serviço, conforme o verso 25 nos mostra, né? Mas enquanto os homens dormiam, né, esses homens, depois lá embaixo no verso 28, mas os servos lhe disseram, né, lhe perguntaram. Então aparentemente era um homem de posses, né? Mas isso não é o ponto central aqui. Porém, seu campo foi atacado por um inimigo que, esperando todos dormirem, foi e semeou joio. Não devemos entender que os empregados aqui foram negligentes. Eles estavam dormindo, eles estavam cansados, era de noite. A noite foi feita para o sono. Eles trabalharam o dia inteiro, eles estavam cansados, eles foram dormir. Não tem nada de errado nisso. Não houve negligência na parte dos funcionários desse homem, dos servos deste homem. Né? Eles estavam cansados e era natural que estivessem repousando. O inimigo esperou por esse momento a fim de atacar. Assim é Satanás, ele espera o cansaço tomar conta de nós, e quando cansados deixamos de vigiar, ele aproveita e nos ataca. Né? Cuidado com o cansaço espiritual. Né? Por isso que Jesus nos convida a descansarmos nele, tomar sobre nós o jugo dele, porque o fardo dele é suave, é leve, é suave, né? E nós encontraremos descanso para as nossas almas. Cristo nos quer descansados, porque descansados nós ficamos atentos. Descansados nós ficamos atentos aos ataques do inimigo. Né? Cuidado com as coisas que estão roubando o seu vigor. Cuidado com as coisas que estão roubando de você o seu vigor. E você não encontra forças nem sequer para ler a Bíblia, nem para orar. Cuidado com isso. O vigor físico, aos poucos, mina o seu vigor espiritual. E quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, cansados, é a hora que o inimigo vem e ataca. Né? A Bíblia diz que ele semeou, o inimigo aqui na parábola, né? Ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele fez na surdina, na calada da noite. Ele foi lá sorrateiramente, jogou a semente em todo o campo e se retirou. Típico de Satanás, né? Típico do inimigo. Nós sabemos que é o inimigo, que daqui a pouco nós vamos ver na interpretação. Né? Furtivamente o inimigo se retira, fazendo parecer que tudo está normal e tranquilo, até que os resultados nefastos começam a aparecer. Né? O joio que foi semeado aí, a palavra grega é a cisânia, né? Que na botânica é chamado de Lolium temulentum. Né? Aí quem é botânico sabe muito bem o que é isso aí. Conhecido também como joio barbudo ou joio castelhano. Né? A gente já ouviu várias explicações sobre o joio aqui. Diz que ele é uma planta parecidíssima com o trigo, e a folha dele é igual ao trigo, os frutos dele são parecidos, e aí na hora da colheita, quando os grãos estão cheios, né, estão prontos para serem colhidos, o trigo ele enverga, porque os grãos dele são pesados, têm consistência.
O do joio não, do joio é palha oca, é só palha seca, e ele fica em pé, fica em riste, né? Aí a aplicação é: o servo, quanto mais ele produz, mais ele serve, mais ele se inclina diante do Senhor. E o arrogante, quanto mais ele parece ser, mais arrogante, mais ereto ele anda, mais orgulhoso ele é. Não tem nada a ver, meus irmãos, né? Contei isso para você, mas não tem nada a ver. Joio, se você ver um pé, você encontrar um pé de trigo e um joio, você vai ver que são plantas completamente diferentes. O problema é que os dois, o joio, ele entrelaça as suas raízes com as raízes do trigo, né? Então, quando o homem aqui do campo, o dono do campo, ele semeou o trigo, e naquela mesma noite o inimigo veio e jogou o joio, tanto o joio quanto o trigo cresceram juntos. Desde o seu crescimento, desde o começo, eles tinham as suas raízes entrelaçadas. Por isso que o dono do campo, quando os seus servos disseram, quer que nós, né, no verso 26 a 28, né, tudo parecia normal, até que percebeu-se a presença do joio no meio da lavoura. Ao que vendo, os servos estranharam, pois a semente que fora lançada era semente boa. De onde e como veio então esse trigo, esse joio no meio da lavoura? Foi a pergunta que eles fizeram. De onde apareceu esse joio? Quem que jogou? Quem que fez esse joio aparecer no meio da lavoura, se nós plantamos boa semente? Então o Senhor lhe respondeu, né? Um inimigo fez isso. O Senhor, o dono aqui dessa lavoura, está mostrando com isso que, além de ter sido um inimigo o causador dessa tragédia, a tragédia não foi algo acidental, mas proposital, a fim de causar dano a toda a plantação. Diante disso, os servos se prontificaram a arrancar todo o joio e limpar a lavoura daquela praga, né? Aí que estava o problema, porque desde o começo o joio e o trigo estavam entrelaçadas as suas raízes. Se eles arrancassem o joio, eles abalariam as raízes do trigo e matariam o trigo. Então o dono disse assim: deixa estar, deixa os dois crescerem juntos. Quando chegar a hora da colheita, vamos ver agora, verso 29 e 30, o Senhor responde enfaticamente, quando eles pedem, né? Deixe-nos ir lá e arrancar o joio. E aí a resposta que ele dá é um não bem enfático, né? Não, de jeito nenhum, não façam isso. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Não façam isso. Agora, esperem, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, na hora certa, no momento certo, direi aos ceifeiros: ajuntai o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, né? A tarefa da separação do joio e do trigo caberia a alguém que era devidamente qualificado para fazer aquele serviço, né? Eles até poderiam saber a diferença entre a semente do joio e a semente do trigo, mas era somente na hora da colheita, pessoas habilidosas, né, ceifeiros habilidosos, saberiam como tirar um sem danificar o outro. Então ele disse assim: espere, né? Quando chegasse a hora, o joio seria ajuntado em feixes e lançado no fogo, porque é para isso que o joio serve, né? Combustível de fogo, né? Enquanto isso, o trigo seria recolhido e armazenado devidamente nos celeiros do seu Senhor, né? Então vamos agora para a explicação da parábola, né? Aqui a seguir, o Senhor Jesus contou-lhes mais duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento. Temos também aqui uma nota de explicação, por assim dizer, na qual Mateus aplica o cumprimento de mais uma profecia do Velho Testamento à pessoa de Jesus,
né? Esse trecho aí que vai do versículo 31 ao 35, nós veremos no próximo estudo. Semana que vem nós veremos ele, né? Mas aqui eu vou fazer algo com vocês que não é do meu costume. Eu vou fugir da sequência do texto, né? Eu gosto de ir pregando na sequência, né? Mas aqui eu vou fugir da sequência. Eu vou abrir esse parêntese no versículo 31 até o 35. Vamos lá para o versículo 36 na explicação da parábola. E aí semana que vem voltamos aí no versículo 31 a 35, tá certo? Isso é só para facilitar a nossa compreensão aqui, né? Após essas coisas, diz o verso 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. A casa onde ele estava antes, conforme nós vimos lá no capítulo 9, versículo 28, no capítulo 12, versículo 46, na casa lá em Cafarnaum, capítulo 13, versículo 1, a casa dele lá em Cafarnaum, né? Onde ele acolhia as pessoas ali, né? A partir do capítulo 14 de Mateus, nós veremos Jesus não mais ali em Cafarnaum e nem mesmo usando essa casa. Aí vai ser o ministério dele nas ruas, né? Andando ali nas ruas e em outros lugares também. Então Jesus volta para casa e agora ele está com os 12. Lá no capítulo 13, no versículo 10, nós vimos que além dos... Só um minutinho aqui, peraí. Nós vimos lá no capítulo 13, versículo 10, que não só os 12 discípulos, mas outros discípulos que estavam próximos a Jesus, estavam com ele ali e perguntaram e pediram para ele explicar a parábola do semeador, né? Agora aqui no versículo 36, não, é somente os 12 discípulos que estavam com ele. Ele despediu todas as multidões e, chegando-se a ele e os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Eu não sei você, mas quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, puxa vida, mas que pessoal, cabeça dura, né? Tão claro, tão óbvio, né? Tão óbvio a explicação. Para nós, né? Depois da onça morta, é fácil puxar a cauda dela, né, irmã? É fácil dar paulada em onça morta, né? Depois que está explicado, agora é fácil a gente entender. Mas eles não entenderam, tanto que eles pediram para Jesus, né? Então não sejamos precipitados e nem temerários em nosso julgamento aqui, né? Então o Senhor Jesus explica para eles a parábola, né? Amorosamente, amoravelmente, Cristo primeiro explicou e depois ele aplicou o ensinamento da parábola. Vamos ver aí em primeiro lugar a explicação. E ele... os nossos irmãos que estão fazendo o curso comigo de pregação, de preparação de mensagens bíblicas, de interpretação bíblica, já lembram desse princípio que eu já os ensinei, né? Da gente não ficar esmiuçando uma parábola e dando significado para todos os detalhes da parábola, para a gente não perder a mensagem principal dela, né? A não ser quando uma parábola tem uma explicação como é essa aqui, né? Aí nós podemos fazer uso disso. Mas a maioria das parábolas, nós não devemos ficar presos nos detalhes delas. Nós temos que pegar a mensagem central e ir para a aplicação, né? Mas aqui não, essa parábola, assim como a parábola do semeador, Cristo deu explicação nos mínimos detalhes. Ele diz que primeiro, o semeador da boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele próprio, né? Ele é o campo em que a semente, a boa semente é lançada, é o mundo, ou seja, onde estão os filhos de Deus e os filhos do maligno, os filhos do reino e os filhos do maligno, é o mundo, né?
Um outro erro é que muitas vezes as pessoas interpretam essa parábola, né, falando da igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo existe joio no meio do trigo, né? Bem, aqui Jesus não falou que era na igreja, ele falou que era no mundo e não na igreja, tá? Tomemos cuidado com isso. É fato, infelizmente é verdade, nem todos os que estão dentro da igreja são de fato convertidos. Isso é fato, né? Tem muita gente que segue direitinho a religião, mas não é convertido de fato, né? Por isso é que essa parábola termina com uma frase que deve inquietar-nos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não brinque com isso, é coisa séria, né? Mas aqui o mundo, o campo onde a semente foi semeada é o mundo. Está falando aqui de evangelismo também, né? Seguindo, a boa semente são os filhos do reino, os filhos de Deus. Na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Aqui não, aqui são os filhos de Deus. Deus nos semeia pelo mundo, Deus nos espalha pelo mundo, né? É por isso que a igreja é como se fosse um pulmão. A gente se recolhe para adorar e sai para viver lá fora, né? Tem até aquela historinha, né? Diz que abriram um loteamento na cidade. E aí um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor ficou sabendo do loteamento que abriu lá no canto da cidade? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar para os irmãos todos venderem as suas casas e a gente compra lá e constrói lá a vila da nossa igreja. Aí a gente põe supermercado lá para a gente, dá um jeito de pôr hospital lá para a gente, escola, tudo que a gente precisar, mecânico, tudo que a gente precisar a gente põe lá. E a gente vai viver em harmonia, vai ser o céu na terra, né? Aí o pastor olhou para ele assim: joia, gostei da ideia. Vamos também pedir para a companhia, para a Bandeirante Energia, pegar todos os postes da cidade e colocar lá também. E aí, por quê? Aí ele falou: mas por que isso, pastor? Imagina, o funcionário da Bandeirante não precisa viajar, andar 5, 6, 10 quilômetros para trocar a lâmpada. É só ir lá, trocar rapidinho, facinho. Tudo muito mais fácil. Pastor, mas só que aí a cidade vai ficar no escuro, né? Ele falou assim: é o que você está me propondo. É o que você está me propondo. No momento em que você quer que todos os crentes vivam num lugar só, o restante da cidade vai ficar na escuridão. Lembra daquele hino? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Cristo nos espalha nesse mundo justamente para que nós brilhemos e sejamos luz nesse mundo, né? Os filhos de Deus, então, são a boa semente espalhadas, né, nesse mundo. Por conseguinte, o joio são os filhos do maligno, são os filhos do diabo. E este, né, o maligno, é o próprio diabo, né? O Senhor Jesus aqui o identifica como o diabo, né? O inimigo que semeou é o diabo, verso 39. A ceifa, momento em que o trigo foi ceifado, né, o joio foi recolhido e jogado no fogo, é a consumação do século, o juízo final, né? Os ceifeiros são os anjos. Deus, no dia do juízo, no dia da volta de Cristo, os anjos do Senhor separarão os filhos do reino dos filhos do maligno. Os filhos do maligno serão recolhidos e lançados no inferno, na condenação, e os filhos do reino serão recolhidos e levados às alturas com Cristo, com seus corpos glorificados, transformados e glorificados para estarem com Cristo, né, eternamente, né? A aplicação aqui, a expressão reino dos céus, aqui, ela é abrangente. Como nós já falamos, não se trata apenas dos céus, mas a morada de Deus, né? Mas do seu domínio sobre todas as esferas da criação, sobre toda a criação, tudo o que existe
quer sejam os filhos de Deus ou os do maligno, quer sejam principados, quer sejam potestades, quer sejam, faltou um R aí, né? Quer sejam seres do reino animal ou do reino vegetal, do mundo físico ou do mundo espiritual, tudo, definitivamente tudo está sob o domínio de Deus, sob o senhorio de Deus, né? E no presente século, né, nessa era que nós estamos vivendo, todos convivem em conflito. Os filhos do reino estão aí convivendo com os filhos das trevas, os filhos do diabo. Entramos em conflito o tempo todo, porque nós estamos pregando o evangelho e os filhos do diabo estão se opondo à pregação do evangelho. Somos caluniados, somos perseguidos, somos atacados o tempo todo nesse mundo, né? Conforme nós vemos lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os filhos do diabo são apenas marionetes na mão dele para fazer o mal. Mas só que até o mal que eles estão fazendo, até o mal que Satanás está fazendo à igreja de Cristo, está dentro dos propósitos de Deus. E nisso tudo Deus será glorificado. E juntamente a igreja de Cristo também será glorificada no meio de tudo isso. Ainda que dentro da igreja militante estejam os verdadeiros filhos de Deus e também os filhos do maligno, devemos evitar essa aplicação aqui, né? Como eu falei, o mundo, o campo em que a semente foi semeada é o mundo, não é a igreja, é o mundo, né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas aplicando essa passagem à igreja, e o texto não está falando isso. Ainda que seja verdadeiro que dentro da igreja de Cristo existam também falsos crentes, né? Existam pessoas que parecem ser crentes, mas não são de fato, não são convertidas de verdade, né? E isso cabe a cada um de nós investigar o nosso coração diante de Deus, né? Cristo deixou claro que o campo é o mundo e não a igreja. Nossa atuação nesse mundo deve concentrar-se em plantar a boa semente, ou seja, fazer discípulos de Cristo, tal como Ele nos ordena lá em Mateus 28:19, né? Não somos detetives, mas sim evangelistas, né? Quem disse isso foi Warren Wiersbe, né? Não somos detetives, mas sim evangelistas. Nosso dever não é sair por aí procurando quem são os falsos, quem são os filhos do maligno. Não. O nosso dever é encontrar mortos espiritualmente, pregar o evangelho a eles, e quando o Espírito Santo os vivificar, então nós nos aproximaremos deles e faremos discípulos, os discipularemos, acompanharemos o crescimento deles. Esse é o nosso papel, né? Mas eu acho que o fulano é joio no meio do trigo, então vamos deixar ele de fora. Até mesmo quando a igreja aplica a disciplina a membros faltosos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Há todo um passo a passo a ser seguido. Mateus 18 nos mostra aqui: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então a conversa, eu tive um problema com a dona Miriam. A dona Miriam falou mal de mim, então eu vou conversar com a dona Miriam. Dona Miriam, chegou ao meu conhecimento que a senhora falou isso a meu respeito, tal. E eu quero dizer para a irmã que eu fiquei triste com o que a senhora falou, mas eu quero que a senhora saiba que no meu coração eu a perdoei. Independente de a senhora ter me pedido perdão ou não, eu já te perdoei. Aí a dona Miriam: mas a senhora falou isso mesmo, irmã? Aí a dona Miriam fala: ninguém tem nada com isso, falei, mas ninguém tem nada com isso. Aí ela se mostra teimosa. Aí eu chamo a irmã Leda e a irmã Ruth. Irmã Ruth, irmã Leda, vão lá conversar comigo, vocês vão servir de testemunhas.
que eu estou tentando resolver o caso com a dona Miriam. Dona Miriam, nós viemos aqui porque a senhora cometeu um erro, assim, assado e tal. Aí a dona Miriam fala, vocês não têm nada com isso com a minha vida, saiam daqui e tal, não sei o quê. Aí então nós três vamos escrever um documento, né, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabeleça, nós vamos pegar esse documento e encaminhar para o conselho. Aí o conselho vai resolver a questão. A irmã Miriam chegou essa denúncia aqui para nós, tal, chama as partes, aí vai tentar apaziguar, tem todo um passo a passo. Se depois de tudo isso a dona Miriam, mesmo assim, continuar rebelde, teimosa, a Bíblia diz que é para nós considerá-la como uma gentia, como uma publicana. Ou seja, nós não podemos impedi-la de estar na igreja. Nós não podemos impedi-la. Ela quer vir na igreja, ela pode vir. Só que ela não será mais membro da igreja. Ela vai ser excluída do rol de membros, porque a igreja vai dizer para ela o seguinte: você pode até entrar aqui, nós não podemos proibir você. Porém, como você não se submete à palavra de Deus, e não se submete à autoridade da igreja, então a igreja lava as mãos diante de você. Não estamos mandando ela para o inferno não, tá? A gente não tem esse poder não. Nós não excomungamos a pessoa e fazemos com que a pessoa se torne uma proscrita e condenada ao inferno, como algumas igrejas fazem por aí. De jeito nenhum. Nós apenas a trataremos como alguém que não é convertido. Como qualquer não convertido que entrar por essas portas aqui e vier nos visitar, nós vamos tratá-lo do mesmo jeito. Mas eu não posso tratá-la como irmã porque ela não está se comportando como irmã. Mas eu não estou condenando, a igreja não está condenando ela ao inferno. A igreja está mostrando para ela, ou você muda de atitude, ou as suas atitudes, tais como estão agora, estão mostrando que você não é crente. Essa é a atitude da igreja, tá? Então você já sabe o passo a passo. Se alguém falou mal de você, vai arguir essa pessoa, vai conversar direto com essa pessoa. Se você vier falar para o pastor Olivar, eu fiquei sabendo que tal pessoa falou isso de mim. O nome disso é calúnia, tá, irmão? Não, mas eu não vim aqui para caluniar, não, eu vim aqui só para contar para o senhor. Então é calúnia. É calúnia. Não fui eu que falei mal de você, foi o outro, vai lá conversar com o outro. O problema é esse, né? A gente não quer resolver o problema, a gente só quer aumentar o problema, né? Mas é assim que a gente resolve, né? Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Mas você tem que conversar com quem fez o problema. Mas isso aí a gente vai ver depois, quando a gente chegar no capítulo 18. Voltaremos a esse ponto. Pois assim como, verso 40, a comparação que Cristo faz aqui entre a separação do joio no dia da colheita e o seu lançamento no fogo, e a separação dos escândalos e dos que praticam a iniquidade, verso 41, dentro do reino de Deus, no dia da consumação do século, versículo 40, para serem em seguida lançados na fornalha acesa, na qual haverá choro e ranger de dentes, não deixa dúvidas quanto ao fato de que Deus lançará no inferno não somente o pecado, mas também o pecador. No evangelismo moderno, infelizmente, não há uma ênfase na realidade do inferno. Tá aí, pergunta para o nosso irmão Gilmar, evangelista de rua, pergunta para ele aí, quantos evangelistas na rua falam sobre o inferno? As pessoas prometem mundos e fundos, mas não falam do inferno, não falam da condenação, não é, irmão? Lamentável isso, né? Porque as boas notícias só serão boas notícias quando as más notícias forem dadas também, né? Mas Cristo foi claro quando mostrou que tudo e todos que trouxeram desonra ao santo nome de Deus, não somente serão removidos do universo gloriosamente transformado, como também sofrerão as consequências eternas no inferno. Então essa historinha de que, mas Deus não ia criar o ser humano para lançá-lo no inferno. Quem está dizendo isso é Jesus, tá? Não sou eu não. E nós precisamos entender que Deus lançará no inferno não só o pecado, mas também o pecador. Ele fala dos escândalos e dos
no verso 41, e dos que praticam iniquidade. Veja que ficou claro isso aqui no texto. Deus lançará no inferno, não só punirá, como lançará no inferno os que praticam iniquidade. Tá? E isso tudo acontecerá na consumação do século, no dia do juízo, e não antes. Tem o seu tempo. Às vezes a gente está aí pedindo para Deus, né? Pedindo para Jesus: Senhor, volta logo, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Ele não vai voltar porque você pediu. Aliás, tem gente que distorce aquele texto lá de Pedro, na carta de Pedro, que fala que nós devemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Aí, tem que apressar a vinda, então vamos pregar o Evangelho para todo mundo. Então, o que precisa? É pregar o Evangelho? Vamos pregar o Evangelho para todo mundo, para que a gente acelere o relógio divino e Jesus volte mais rápido. Tem gente que prega essa heresia. O dia da volta de Cristo já está determinado. Observe a resposta que o Senhor deu aos seus empregados: deixai-os crescer juntos, né? Ou melhor, verso 29, não arranqueis, para que não arranqueis com o joio o trigo. Mas na hora da colheita, eu vou mandar os ceifeiros separar o joio do trigo. Irmãos, tem o tempo determinado por Deus. E você pode e deve amar e desejar a volta do Senhor Jesus. Mas entenda, não é porque você deseja muito, porque você ama muito a volta de Cristo, é que Cristo vai antecipar. Ele vai adiantar o relógio dele para vir buscar a igreja. Não, ele vai vir na hora certa. Ok? A comparação continua. Assim como o trigo é recolhido e devidamente armazenado para um fim útil, Jesus diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Interessante que aqui ele chama Deus de Pai dos filhos dele, né? Ele não fala no reino de meu Pai, né? Ele fala no reino de seu Pai, no reino do Pai dos filhos dele, né? É linda essa afirmação. Aqueles que foram beneficiados com a graça de Deus aqui nesta vida, né, os filhos do reino, serão beneficiados com a glória de Deus naquele dia. Hoje nós recebemos a graça, naquele dia receberemos a glória, né? Algo maravilhoso, e nós resplandeceremos como o sol, né? Aqui o Senhor Jesus toma emprestado as palavras do profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo 3 de Daniel. Os que forem sábios, diz Daniel, pois resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Está falando da glória de Deus, né? Nós brilharemos, o brilho da glória de Deus refletirá em nós, né? E meus irmãos, aí você pensa assim, né? Mas puxa vida, então é isso que é a vida eterna? Sim, irmão. Mas só isso? Só? É que a gente não tem ideia do que é a glória eterna. A gente não tem ideia, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós tivéssemos 3 segundos, Deus abrisse a glória diante de nós, uma frestinha, por 3 segundos, e falasse assim: espie, como diz o goiano, né? Espie, dá uma olhadinha, para você ver o que está te esperando. Meus irmãos, só aquele relance ali faria com que nós viéssemos a desejar a volta de Jesus o mais intensamente possível. O problema nosso é que, porque a gente não vê ainda, a gente acaba se apegando ao que nós vemos nesse mundo.
nós devemos olhar para a glória eterna, e o nosso coração deve palpitar de alegria. Conversava com a minha esposa sobre isso hoje. A enfermidade, o crente deve olhar para a enfermidade, mesmo a última enfermidade que ele vai enfrentar, ele deve olhar para a enfermidade não como uma adversária, mas como um ato da misericórdia de Deus. Se eu contrair uma enfermidade e essa enfermidade for fatal, é Deus sendo misericordioso comigo. Como assim? Se eu vou morrer? Mas já imaginou o homem, depois que ele pecou lá no paraíso, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, se ele conseguisse tomar o fruto da árvore da vida e viver eternamente no pecado? Para o crente, a morte acaba sendo uma bênção, porque é a cessação do sofrimento. Acaba-se o sofrimento nessa vida, acabam-se as enfermidades, as lágrimas, as dores, e o que vem depois é a vida eterna. Agora, para o ímpio não, né? É o fogo. Os ímpios serão atados como feixes de joio e lançados no fogo. Triste, né? Já estão no inferno. A Bíblia fala lá em Apocalipse, a Bíblia fala que na consumação dos séculos, o inferno, os pecadores e todos serão lançados num lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte, né? Então quer dizer, os ímpios hoje estão sofrendo, mas não plenamente, assim como os crentes que já estão na glória eterna estão desfrutando da glória eterna, mas não plenamente. Por quê? Porque estão apenas em alma, os corpos ainda não, né? Tanto no céu quanto no inferno, as pessoas estarão em corpos, né? Os ímpios com seus corpos pecaminosos, né? Com os mesmos corpos, mas nos céus os crentes com corpos gloriosos, né? Voltaremos nesse assunto em outras passagens aqui de Mateus, né? Posteriormente. A glória de Cristo, né? Quem diz isso é William Hendrickson. Ele diz: a glória de Cristo, portanto, igualmente a de seu Pai, será refletida neles. Irmãos, eu passarei a eternidade refletindo a glória de Deus. Eu serei um refletor da glória de Deus. Parece simplório isso, né? Mas, meus irmãos, não tem dignidade maior do que essa para nós, né? E nós deveríamos olhar para o culto aqui na igreja, né? Um momento de culto a Deus, como uma antecipação dessa glória, né? Nós deveríamos olhar para a oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos como igreja para cultuá-lo, como uma antecipação dessa glória. A igreja, quando está louvando a Deus com entusiasmo, com ânimo, com fervor, né, com amor, ela está refletindo a glória de Deus no mundo. Mas lá na glória eterna, o brilho da glória de Deus refletirá em nós, e nós refletiremos esse brilho. Maravilhoso demais, né? E eu não vou falar mais sobre isso porque eu não sei, né? E se eu soubesse, eu não ia estragar a sua surpresa, pode ter certeza. Aplicações práticas para nós aí, né? Devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás, né? Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: ele possui cristãos falsos. Você pode conferir isso lá em 2 Coríntios 11, 26, que acreditam num evangelho falso. Você pode ver isso lá em Gálatas 1, 6 a 9. Satanás estimula uma falsa justificação. Você pode ver isso lá em Romanos 10, 1 a 3. E tem até uma falsa igreja, como por exemplo lá em Apocalipse 2, 9, a sinagoga de Satanás, né?
No fim dos tempos, chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo, né, o anticristo, o homem da iniquidade. Você pode ver isso lá em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Né? E preste atenção, meus irmãos, um falso evangelho traz uma falsa esperança e nos leva a um céu falso, e um céu falso é o inferno. Por isso nós devemos nos apegar ao verdadeiro evangelho. Hoje a minha sogra estava contando de uma pessoa que tem um parente que segue a seita dos Mormons. E a minha sogra disse para essa pessoa que, olha, os Mormons são seita. Não, de jeito nenhum. Aí eles falam de Jesus. Né? Satanás também fala. Mas deixem os Mormons falarem por si só. No livro deles, no livro de Mormon, na capa está escrito: o livro de Mormon, um outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe quem que trouxe esse outro evangelho para eles? Um anjo chamado Moroni, que apresentou, diz lá o Joseph Smith, que o anjo Moroni apresentou-se para ele e apresentou o livro de Mormon. Aí eu vou pedir para alguém ler para nós agora Gálatas 1:8. Quem achou, leia por favor, Gálatas 1:8. E pegue esse versículo, e pegue um livro de Mormon e leia a capa do livro de Mormon. O que é ser anátema? Maldito, amaldiçoado. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, não foi isso que veio lá para o Joseph Smith, não foi um anjo chamado Moroni, vos anuncie um evangelho que vá além desse que vos temos anunciado. Como é que é o nome do livro deles lá? Um outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o evangelho segundo Allan Kardec. Está aí. Seja o quê? Amaldiçoado. Claro, né? Segundo lugar, segunda aplicação, devemos nos concentrar em fazer discípulos de Cristo neste mundo. É claro que a conversão destes não é nossa obra, mas sim do Espírito Santo. O fato de verdadeiros filhos de Deus serem vistos e encontrados, os filhos do maligno serão detectados. Porém, julgá-los e condená-los não é nosso dever. Isso será tarefa para aqueles que são devidamente preparados para isso, né, os anjos do Senhor. Não quer dizer que a igreja não vai exercer disciplina aos faltosos, mas até mesmo quando a igreja exerce disciplina a um dos nossos membros que está faltando, né, com a boa e sã doutrina, o objetivo é restauração. O nosso objetivo não é condenação, o nosso objetivo é restauração. Agora, se o disciplinado der provas incontestáveis de que ele é um ímpio e não se submete à palavra de Deus, não se submete à igreja de Cristo, então ele não deve ser tratado como tal, como um membro da igreja, como um crente, né? Mas nós não podemos dizer: você vai para o inferno. Não, nós não temos essa autoridade, né? Devemos deixar isso para o Senhor Jesus. Para a nossa reflexão, é uma questão para a nossa reflexão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o verso 43. Ou seja, que tome sinceramente o significado dessa parábola aqueles que a ouviram de Cristo, e nele depositem, né, faltou aí não, está certo, nele deposite sua confiança e esperança, respondendo a si mesmo a seguinte indagação: sou trigo ou joio? Tenho frutificado para a glória de Deus, ou tenho trazido escândalo e desonra para o seu santo nome? Saia daqui hoje perguntando isso a si mesmo: sou joio ou sou trigo?
Estou produzindo escândalos para o nome de Cristo ou estou honrando e glorificando a Jesus neste mundo? Essa resposta só você pode dar. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos dirija para a glória dele. Amém.